Vamos lá? Estou trazendo para você aqui uma questão de equilíbrio do corpo rígido, do corpo extenso. O texto da questão, que caiu no concurso da SpaceX no ano de 2004, é o seguinte. Uma escada de madeira homogênea e uniforme, de 10 metros de comprimento e peso P, está apoiada em um solo horizontal rugoso e em uma parede vertical perfeitamente lisa, formando um ângulo de 45 graus com o solo, conforme a figura abaixo. Sabendo que a escada está na iminência do movimento, o coeficiente de atrito estático entre ela e o solo vale quanto? Muito bem. Algumas informações importantes que nós temos aqui. Primeira coisa é aquilo que o problema pede para a gente calcular, que é o coeficiente de atrito estático entre a escada e o solo. Segunda coisa, a escada tem peso, tá? Nesse caso, ela é homogênea e tem peso. O fato dela ser homogênea significa que o centro de massa dela é exatamente o centro geométrico, ou seja, se a escada tem 10 metros, a metade, 5 metros. Então, a 5 metros de distância das extremidades, das duas extremidades da escada, você vai desenhar a força-peso na direção vertical e sentido para baixo, que é o mesmo sentido do campo gravitacional, ok? Outra informação importante é que o solo é rugoso. Se o solo é rugoso, tem atrito. E se tem atrito, pode ter força de atrito se o corpo for instado a entrar em movimento por uma força solicitadora externa. Ok? Muito bem. A parede não tem atrito, porque ele diz que ela é perfeitamente lisa. Então, não tem força de atrito ali. Ok? No máximo que vai ter é uma força normal. Muito bem. Para achar o coeficiente de atrito, antes a gente vai ter que aproveitar a situação de que essa escada está em equilíbrio na iminência de movimento. Quando o problema diz iminência de movimento, ele está querendo dizer que a força de atrito que está atuando entre a escada e o solo, ela é a força de atrito estático máximo, ou a força de atrito de destaque, ok? Então, vamos desenhar as forças que estão atuando. Eu já vou desenhar aqui a presença de um campo gravitacional. Eu tenho esse vício, tá? Então, existe um campo gravitacional vertical e para baixo, aqui, e nessa mesma direção vai ter a força peso da escada. Então, muito bem, vamos desenhar a força peso. A força peso da escada eu vou desenhar bem aqui na metade, tá? Estou considerando, então, aqui que esse ponto aqui, esse ponto, ele é o ponto médio, né, que separa as extremidades, é o ponto médio entre as extremidades da escada, tá ok? Então, aqui eu vou dizer que é a força-peso da escada. Pronto. Tem outras forças atuando aí, né? Lógico que tem. Eu tenho, por exemplo, o contato da escada com o chão. Esse contato é a força normal que tem que ser perpendicular à superfície de apoio. Então, você tem essa força normal aqui. Então, vamos chamar isso aqui de NA. Por que eu vou chamar de NA? Porque eu vou chamar esse ponto aqui no solo de A, tá ok? Então, deixa aí. Bom, lá na parede também tem uma força normal de contato, que é essa força aqui, ó. Essa força tem que ser perpendicular à superfície de apoio. Vou chamar essa daqui de NB. Por quê? Porque eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de A e o lá de cima de B. Muito bem. Essa escada tende a deslizar para fora, tá? Então, esse ponto que está aqui tende a deslizar para fora. Se ele tende a deslizar para fora, a força de atrito vai estar para dentro, nesse sentido aqui. Olha aí. Então, isso aqui é que a gente vai chamar de FAT. E é o FAT estático máximo, tá ok? Pronto. Vamos só agora desenhar os pontinhos. Esse aqui vai ser um ponto e esse aqui vai ser outro ponto. Esse ponto eu vou chamar de B e esse ponto eu vou chamar de A. O fato de ter 45 graus aqui é muito interessante, muito interessante. A gente aproveita
a simetria geométrica do problema. Se você tem 45 graus aqui, você tem 45 graus aqui, significa dizer que esse lado é igual a esse, porque você está num triângulo retângulo isósceles, né? E significa dizer que isso aqui é a diagonal de um quadrado, tá? Isso facilita bastante as coisas. Muito bem. Sob a ação dessas forças, essa escada está em equilíbrio. Primeira condição de equilíbrio é a condição de equilíbrio de translação, onde a gente vai dizer que força resultante é igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, a soma das forças na vertical tem que dar igual a zero e a soma das forças na horizontal tem que dar zero. Para na vertical dar igual a zero, você tem a normal A para cima e você tem o peso para baixo. Então, para dar igual a zero, a gente tem que dizer que a normal A é igual ao peso. E na horizontal, você vai ter que dizer que a NB é igual a FAT. Pronto. Essa aqui é a primeira condição de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio de translação. Isso quer dizer que essa escada não pode subir, não pode descer, não pode ir para a direita e nem pode ir para a esquerda. Força resultante igual a zero. Agora a gente tem que dizer que essa escada não pode girar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário, tá? Para isso a gente vai ter que calcular os torques das forças e somar vetorialmente para dar igual a zero. Para fazer isso, eu tenho que escolher um polo de rotação. Normalmente a gente escolhe o polo de rotação em um lugar onde a gente consegue anular a maior quantidade de forças que eu tenho para calcular o torque. Normalmente, não é obrigado, tá? Mas eu vou escolher aqui, então, o ponto A. Então, escolhido o ponto A será chamado de polo de rotação. Polo de rotação. E aí eu vou calcular os torques das outras forças. Você já sabe que a força cuja linha de ação passa pelo polo de rotação tem torque zero. Então, o torque de NA é zero, o torque de FAT também é zero. Então, você vai ficar com o torque da força NB, que tende a promover uma rotação da escada nesse sentido aqui, ó, que é o sentido horário, e você tem o torque do peso, que tende a fazer ele girar no sentido anti-horário. Como eu não quero que gire, eu vou dizer que o torque horário é igual a torque anti-horário ou vice-versa, tá? Então, da segunda condição de equilíbrio, nós vamos ter que o momento de NB em relação ao ponto A tem que ser igual ao momento do peso em relação ao ponto A. O momento de NB é a força NB vezes o braço da força NB, que é igual ao peso vezes o braço da força peso. Muito bem. Quem é NB? Olha aqui. NB é justamente igual ao FAT. Tá vendo? Então, vou substituir aqui. FAT vezes DNB é igual ao peso vezes o de peso, que são os braços da alavanca, tá? Muito bem. Quem é o FAT? FAT é Mi estático vezes a intensidade da força normal. Qual força normal? NA. Nós já vamos colocar NA aqui. Vezes DNB, que é igual a peso vezes de peso. Muito bem. Quem é NA? Ó, NA é peso. Então, já vou colocar lá, ó. Mi estático vezes peso vezes DNB vezes peso vezes de peso. Concorda comigo que eu posso cancelar peso com peso? Aí você vai ficar com Mi estático vezes DNB é igual a dP. Então, quem é o Mi estático? O Mi estático vai ser igual ao dP sobre DNB. Olha aí que legal. Bom,
Então, basta a gente calcular os braços da alavanca que a gente consegue resolver essa questão aqui, tá vendo? Basta calcular os braços da alavanca, das alavancas, né? Da força peso e da força DNB. Então, a gente vai ter que voltar lá na nossa figurinha para fazer isso. Quem é o braço da alavanca de uma força? É a distância da linha de ação da força até o polo de rotação. Então, vamos lá primeiro para a DNB. Olha a linha de ação da força NB. Ó, essa é a linha de ação da força NB. Qual é a distância dessa linha de ação da força até o polo de rotação que está aqui? A distância vai ser exatamente isso que eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, a distância é essa distância aqui. Quem é isso daqui, pessoal? Isso aqui é DNB. Por que eu estou desenhando aqui? Para não desenhar aqui em cima, tá? Aqui, ó, e passar por cima desse vetor azul e ficar mais rebuscado. Tanto faz, a distância vai ser a mesma, ok? Então, a distância da linha de ação da força é DNB. Bom, quem é o DP? O DP é a distância da linha de ação da força peso até o polo de rotação. Cadê a linha de ação da força peso? Olha a linha de ação da força peso aqui, tá vendo? Qual é a distância dele até o polo de rotação? Ó, estou desenhando aqui assim também, que é para eu fazer essa distância aqui assim, para você. A distância é essa, ó. Para, para, para. Vamos lá. Tem o cara quando é chato, né? Eu sou chato demais. Eu sou muito perfeccionista. Enquanto eu não faço a coisa retinha, eu não sossego. Não tá aí. Aqui retinho, vou fazer até aqui, tá? Essa daí é o que a gente chama de DP. Ó, mas tem coisa boa aqui para a gente ver ainda, tá? Isso aqui é o que a gente chama de DP. DP. Tá vendo? Olha só, qual é a coisa boa que eu tenho aqui? É que, como eu disse para vocês, isso aqui é um quadrado. Professor, não parece um quadrado, mas é um quadrado. Ó, isso aqui, isso daqui é um quadrado. Ou seja, esse lado é igual a esse. Agora, olha só. Se esse ponto aqui é o ponto médio da escada, a projeção desse ponto médio aqui também vai determinar nesse segmento um ponto médio. Então, o que a gente tem? A gente tem que DNB é 2 vezes DP, tá? Então, eu vou puxar até uma setinha aqui e escrever para vocês, ó, esse DNB aqui, escrever com a linha cheia. Esse DNB aqui, ele é 2 vezes DP, pelo fato de ser um quadrado. Olha, eu queria que vocês observassem que eu estou aproveitando toda a simetria geométrica do problema para evitar usar dados numéricos. Olha, eu já não usei isso daqui, ó. O problema diz que a escada 10 metros eu não preciso. Eu usei a simetria geométrica porque consegui enxergar um quadrado e por isso não vou precisar utilizar essas coisas que estão aqui. Olha lá na questão, lá embaixo. O que eu sei? Eu sei que DNA é 2 vezes DNB, perdão. Eu sei que o biestático, portanto, ele vai ser DP, e o DNB é 2 vezes DP. Então, eu vou colocar 2 vezes DP. E aí, por causa disso, ó, corta em cima, corta embaixo, e o mi estático é igual a 0,5. Aí, isso aqui é o que a gente chama de resposta. E isso aqui é o que a gente chama
de gabarito, ok? Então, assim, essa é uma questão que eu reconheço, ela é mais complicada, mas que é importante para você que está se preparando para fazer um concurso, tá? Bancas cobram bastante esse tipo de questão e, portanto, está aí, perdão, deu um soluço, ok? Tá aí, então, resolvida a questão resolvida, questão gabaritada.